Graça e paz a todos. Vamos falar sobre o julgo desigual, sobre solteiros. Vou compartilhar a tela com vocês aqui, só para podermos entender melhor sobre o problema de associação com descrentes. Deixa eu colocar mais para baixo, assim, bem melhor. Vamos lá. Para solteiros, o problema da associação com os descrentes. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Nós estamos falando aqui para solteiros, tá? Associação com descrente. Mas quando, nesse versículo 17, diz, saiam do meio deles e separem-se, Deus, desde Gênesis a Apocalipse, fala em separação. Vocês podem ver em Mateus 18, quando fala para repreender o irmão, depois leva testemunha, se ele continuar na sua prática do pecado, vocês falham toda a igreja, se mesmo assim continuar com os seus pecados, mesmo depois da repreensão e da repreensão da igreja, tratá-lo como gentil publicano. Quando fala lá em 1 Coríntios capítulo 5, sobre aquele homem que se deitava com a mulher do pai dele, com a sua madrasta, e vocês não fizeram nada. Aí o apóstolo Paulo falou que já à distância já repreendeu esse homem, entrega esse homem a Satanás, entrega ao mundo, expulso no meio de vocês, para que toda a massa não seja levedada. Então, sempre fala que nós temos que nos separar. Tá? Então tá, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras, e eu os receberei. Então, quando nós nos associamos com coisas impuras, nós também passamos a estar contaminados. E lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 a 18. Então, bem explicado. Aqui diz que nós não podemos nos associar com o descrente. Tá bom, meus amados? Tá? Solteiros, querem se casar. Isso é para os crentes, os cristãos. Não estou falando aqui de protestantismo, de catolicismo, nada disso, meus amados. Eu não menciono religião. Estou falando de Bíblia Sagrada, tá? Então tá, quem é cristão, crente, crente de crer em Jesus, tá? Então, vocês não devem se associar com uma pessoa que não crê. Aí vocês podem dizer assim, mas o Wellington, existe muitos crentes que depois deixam de ser crentes. E muitos descrentes que passam a ser crentes. Vamos ver onde está isso? Vamos nos ater aqui sobre a parábola dos dois filhos. A partir do versículo 28. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim, claro, meu senhor. Mas depois desistiu, não foi. Aí faz a pergunta aqui no versículo 31. Qual dos dois fez a vontade do pai? A resposta foi de imediato. O primeiro, responderam eles. Jesus lhe disse, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Então, Jesus estava falando ali com os fariseus, os mestres da lei, homens que por fora pareciam o sepulcro caiado, mas por dentro era só podridão. Homens que mostravam uma falsa religiosidade.
mas não praticavam aquilo que eles ensinavam. Era pura hipocrisia. Então, o que eles achavam que a salvação era somente para judeus, somente aqueles que seguiam aquelas regras humanas e mandamentos que ninguém conseguia obedecer. De todos os mandamentos, se você deixar de praticar somente um, você é culpado de não ter praticado todo ele. Então não existia ninguém que conseguia praticar, obedecer aos mandamentos do Senhor. Estão entendendo? Então tá, repetindo. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Foi o primeiro. Aquele que de imediato falou que não iria, mas depois ele se arrependeu e foi. Do que o segundo, que logo falou que queria, mas depois não foi. Esse segundo é a representação da religiosidade. Daquilo que parece santo, mas não é. Tá? Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça. E vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E, mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Mateus capítulo 21, versículo 28 ao 32. Então, é isso que vocês podem estar perguntando agora. Mas o Hérito, como eu disse antes, existem muitas pessoas que a gente vai na igreja, seja ela qual for, e lá eles, para mim, eles são pessoas de Deus. Nunca vou imaginar que isso aí poderia ser um julgo desigual. Então, aí, no capítulo de Mateus, está dizendo daqueles que, a princípio, não tinham a religiosidade, não tinham a religião, eram publicanos, eram praticantes do pecado. Esses depois se arrependeram. Como é que eu vou saber, Wellington? Mas, amados, quando a gente fala de não nos associarmos com os descrentes, é na obediência ao que o Senhor nos manda. Se Deus fala que nós temos que nos associar com os crentes e não com os descrentes, para você, aquela pessoa que está no nosso meio, ele é um crente. Então, se você vem, casa com uma pessoa crente, mas depois ele é daqueles que se arrependeram e desistiram da palavra do Senhor, vocês não têm culpa disso. Vocês obedeceram ao Senhor. Mas depois que casaram, o seu papel como casado seja assunto para um outro vídeo, o que vocês vão fazer? Vocês vão interceder por esses descrentes. Por isso que o apóstolo Paulo falou aqui, não os obriguem. Se o descrente quiser se apartar, deixe-o ir. Mas você, como crente, vai fazer o quê? Sua luta não é contra o descrente. E sim nas regiões celestiais. Vocês vão interceder pelo que o seu cônjuge descrente que se foi. Mas isso é assunto para casamento. Nós estamos falando de solteiro, tá? Observação. O que cabe ao cristão é obedecer. Foi o que eu falei para vocês agora. E não colocar Deus à prova se casando com o descrente. Entenderam? Vocês não vão fazer isso. Ah, não, mas tem muito descrente aí, como diz em Mateus, como você acabou de ler, Wellington, que ele vai vir a crer. Mas vocês não podem colocar Deus à prova. Você tem que casar com aquele que você está vendo, que seus olhos estão vendo, que ele é um crente. Por mais que ele possa ser um joio. Vocês não reconhecem os joios, porque o joio é parecido com o trigo. Por isso que Jesus falou o quê? Não arranque o joio, senão vocês também arrancarão o trigo. Deixe-os crescerem juntos. Tá? Versículo 14. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Isso aqui já é um outro capítulo que eu coloquei dentro desse capítulo para poder explicar. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Fala de obediência. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, que é o Espírito Santo. É o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Está em João capítulo 14, versículo 14 a 17. Então, se vocês têm a semente de Deus, o Espírito de Deus em vocês vão obedecer ao Senhor. Vocês não sabem que aquele que vocês estão namorando e que supostamente vão casar, vocês não sabem se ele é um joio ou se é um trigo. A priori, parece ser um quê? Um trigo. Parece ser uma ovelha do Senhor. Só o Senhor sabe se ele é um joio ou se ele é um trigo. Se ele é um bode ou se ele é um carneiro. Se é uma ovelha. Mas vocês têm que obedecer. Porque Deus vai te honrar por você obedecer. Tá? Vamos lá. Sabemos que, assim como a parábola dos dois filhos
não é certeza alguma que supostamente aceitou a Cristo vive uma vida de religiosidade. Não venha depois de desistir. É o que nós falamos agora. Vocês não têm como saber se aquele que supostamente parece ser um crente, mas de repente ele não tem a semente de Deus. Ele está apenas professando uma religiosidade. Não tem como vocês saberem disso. Só depois vocês vão saber quando as mais obras deles foram manifestas. Enquanto alguns que estão no mundo possam vir a ser um verdadeiro adorador. Mas vocês não vão casar com o que está no mundo. Porque vocês não estão vendo boas obras nele. Porque ele ainda é uma prostituta, ainda é o quê? Um publicano. Estão entendendo, meus amados? Terminando aqui, ó. E 1 João capítulo 3, versículo 9, continuando, né? Só terminando todo o capítulo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. E ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Vocês sabem em quais pessoas a semente de Deus está nele? Vocês não sabem. Por isso que o Evangelho diz o quê? Pregai o Evangelho a toda criatura. Toda. Todas as criaturas são de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Vocês não sabem quem são os filhos de Deus. Então, a priori, vocês vão se casar com uma pessoa que aos seus olhos parece ser filho de Deus. Agora, se é ou não, só Deus sabe. Observação. Somente Deus sabe quem tem a semente, o Espírito Santo, que é Ele quem dá. Por isso, temos que casar com os que adoram o mesmo Deus. Vocês não podem ter um jugo desigual. Agora, se são os verdadeiros adoradores ou não, isso é outra luta. Só que agora, para os casados. Amados, deixa eu tirar aqui da tela. Eu finalizei dizendo o que mesmo? Eu deixei a observação. Agora, se são os verdadeiros adoradores com a qual vocês se casaram, se são os verdadeiros adoradores ou não, isso é outra luta. Só que agora, para os casados. Então, vocês, resumindo, são solteiros, são cristãos. E vocês... Esse negócio de ficar orando a Deus, claro que você tem que orar a Deus, óbvio. Indiscutível isso. Mas ficar esperando a que Deus traga a pessoa. Vocês vão se relacionar com pessoas cristãs, que a priori parecem ser cristãs. Vocês não vão se relacionar para congregar com descrentes, e sim com crentes. Para não haver jugo desigual. Então vocês vão conhecer uma pessoa, vão se associar com crentes. Se eles são descrentes ou não, se tem a semente de Deus dentro deles ou não, vocês não sabem. Mas vocês vão obedecer ao Senhor. Vão se casar com crente. Agora, depois de casar, se eles vão se arrepender de ter sido um crente, vão voltar para o Egito, vão voltar para as práticas pecaminosas, vão desistir de Cristo, isso não é culpa de vocês. Mas depois de casado, isso já é outra história que nós vamos contar no próximo vídeo. Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.